Gravação iniciada. Ok, então agora vamos à ordem da pauta. O item 1, Rodrigo. Tem ano final 2859. Vitória Mário. Esse aqui é o mesmo, até tomei a liberdade de copiar a parte positiva de um outro acordo que é igual, que é do Dr. Pinheiro, que é a mesma contribuinte, só que o outro imóvel. Né? Então, aqui é o relatório. Trata-se da origem, propriedade territorial móvel Serra Negra, falta de comprovação da preservação permanente. É um relatório fiscal, intimado apresentado, emitido, laudo técnico, certidão do órgão público. Foram apresentar a resposta, foram entregues cópia do ofício do IBAMA, área de proteção ambiental federal de Guaraqueçaba, mapa de localização, imagem satélite. No laudo de avaliação apresentado consta a informação de que o imóvel possui no seu todo 1.210 hectares de superfície, contribuindo ao apresento lado. Foi cientificada a atuação, a impugnação falou que toda a área do imóvel é de preservação permanente, o lançamento foi julgado procedente, e a decisão destacou que não basta propriedade está inserida em área de proteção ambiental, como seus parques nacionais e estaduais, não é suficiente para que suas áreas sejam consideradas isentas de tributação e necessária comprovação efetiva das áreas enquadradas na DRJ, nas isenções previstas na legislação tributária. O recurso ela traz necessidade doada, de preservação permanente, foi obtido ADA, área do imóvel, e que é provimento do recurso, para ela ser feita decisão de instituir a exigência principal multa. O recurso tempestivo. Eu faço observação, é uma matéria semelhante, foi julgada num outro imóvel. E aí, tomei a liberdade aqui de copiar o voto do Dr. Pinheiro, porque é exatamente a mesma coisa. A questão no outro lá, a discussão do outro, a questão do ADA, que a época ficou aquele posicionamento aí do Dr. Pinheiro, meu, e no caso do Dr. André, em relação ao ADA, a discussão que foi, o debate foi travado aí na situação, é se havia comprovação da área em si. E, principalmente, se o lançamento estava fundamentado na falta de comprovação da área, ou se tinha sido trazido só em sede do acordo de primeira instância, né? Diz que o julgamento do recurso ele foi, acho que a doutora Miriam acompanhou por conta das conclusões, por entender que o litígio abrangia a comprovação, a efetiva comprovação da área. Então, a discussão, o debate foi basicamente esse. Então, o caso é o mesmo, eu copiei até o mapa, né, só para refrescar a memória. É um imóvel que está todo dentro de uma área de proteção ambiental, né, se precisa doado ou não. E aí, depois do recurso, tem provimento. Com base aí também no voto do ADA. Só na ausência do ADA, né? Tá. Mas é só por conta do ADA, quer dizer que não existe essa comprovação, né, da área? Não, então, a discussão, o debate acabou sendo esse. Aí o voto aqui foi, a doutora Miriam acabou acompanhando pelas conclusões, entender que o litígio envolvia a comprovação da área, e o contribuinte não comprovou a exata dimensão da área, né, e os demais entenderam que o litígio não envolvia essa parte da comprovação da área, que teria sido trazido só na DRJ, porque só a decisão de público fala em que teria sido necessária a comprovação efetiva das áreas. A discussão se o lançamento também estava, se o lançamento abarcava essa discussão, não, foi esse o debate. Né? E aqui é exatamente do mesmo jeito aqui também. Exatamente.
Aqui, doutor Rodrigo, ele não questiona a multa, porque no outro teve um pronunciamento sobre a multa, né? Eu acabei copiando tudo aqui, o acordo na... certo. Botei aqui na multa lá também. Final é do voto do doutor Pinheiro. Pinheiro. Eu vou acompanhar. Do provimento. Acho que não há necessidade de aprovação do lado. Do provimento para reconhecer a APP declarada. Então, mas aqui... Perdão. Aqui é o seguinte. Aqui, a APP... Peraí. Aqui o imóvel declarado tem relação a dúvida aqui que eu fiquei, em relação ao resultado de julgamento, o doutor Pinheiro não vai alterar. Agora, se o provimento parcial, por quê? Porque ele fala que todo imóvel é APP. Todo imóvel é APP. Mas a declarada foi menor. Porque houve uma retificação na área total do imóvel. Total do imóvel da... A área total do imóvel foi retificada. Né? Ele declarou tudo e houve a retificação da área total do imóvel. Né? E aí... Caberia o reconhecimento da APP até o montante declarado, a não ser que ele já tenha alegado essa... Provimento parcial. Aí seria parcial, a não ser que ele já tivesse alegado... Não, é alteração da área. A alteração da área não foi contestada. A alteração da área do imóvel não foi contestada. Isso. Porque o limite ele pode alegar o erro de fato, mas até o lançamento. Ele não contestou a alteração da área total do imóvel. Entendi. Mas muitas vezes ele questiona, mas a declaração é aquela ali. Então, como ele fala do recurso, ele fala que o imóvel todo, isso. O imóvel todo, mas não contesta para da área total do imóvel. Uhum. Então, aí por isso que eu até acabei destacando, para quem entende que não precisa do área, seria o provimento parcial. Entendi. Esse aqui é parcial. Sei, aí não. Ele fala todo, mas ele não contesta o aumento da área, né? Sim, parece que seria nos limites do declarado, né? Sendo esse. Se ele pede que tudo, né? Eu não sei se ele menciona aqui uma extensão da área, mas tem que ser nos limites declarados, porque é isso que é objeto do litígio. Eu acho que deve ser no voto, que dá provimento para acatar a PP no mas aí a minha dúvida era na parte só para saber, só para alertar, se seria provimento ou provimento parcial. É parcial. No outro não foi parcial. No outro não foi parcial porque o imóvel não teve alteração da área. Aqui é parcial. Sim, seria parcial, porque ele fala que toda a área de preservação permanente, mas deve se reconhecer apenas os limites declarados. Ok, então André é parcial, né? Matheus. Com a divergência. Eu voto como relator com os motivos já por ele mesmo expostos. Então, acordo os membros por determinação 19E, em face do empate no julgamento, dá provimento parcial recurso para restabelecer a área de preservação permanente declarada, vencido pelo relator, Pinheiro e Miriam, eu pelas conclusões que negavam provimento ao recurso. Quem vai fazer o voto vencedor é o Raid mesmo? É o mesmo do outro, Raid? Pode ser. Ok. Sim, senhora. Designado, Raid. E tem 2, Rodrigo. Tem 2, Wolfgang Graf, final 2011, 75.
lote de fração também do TR, falta de APP e VTN. Conforme o relatório fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar o ADA. Até presente, em comprovação ao VTN, foi solicitada a apresentação com manual de avaliação, declara a totalidade do imóvel rural como não tributável, enquadrada como área de preservação permanente, da presente data não foi apresentada manifestação contra os documentos, não foi verificado o protocolo do ADA, e ainda no relatório fiscal, né? Verifica-se para a aflição imprescindível o ADA, não foram apresentados os elementos a termo de intimação que possibilitaram a determinação e apuração do correto enquadramento das áreas. Em relação ao VTN, o valor dotado foi de 1.900 por hectare, o valor para terra mista não mecanizada. O valor do CIPT consta do processo. Na impugnação, o contribuinte alega que tem parte ideal de 24 hectares de imóvel 96, que o imóvel é da área de proteção ambiental, que o VTN não supera o valor de R$ 1.300 por hectare, conforme a informação SA Federal do Paraná, que a aberração na margem, o valor informado é o valor venal do imóvel, não sabendo julgar procedente, com a emenda que eu transcrevo, ciência do acordo, e o recurso voluntário foi apresentado, o contribuinte alega que tem parte ideal, de 24 hectares dentro do imóvel 96, não conseguiu fazer declaração do lado em tempo hábil, o imóvel objeto da área de proteção ambiental, em próprio para a agricultura, o VTN não supera o valor de 1.300 por hectare. É o relatório. Com esse recurso, em relação ao PP, a glosa da PP foi declarada, foi assim fundamentada pela autoridade fiscal. É imprescindível que as áreas sejam objeto de ADA, que até a presente data não foram apresentados elementos solicitados de termo de intimação, que possibilitaria a determinação e apuração do correto enquadramento das áreas. Devido à não apresentação dos elementos para a comprovação declarado, alterou a área tributável. Portanto, dois foram os fundamentos para a glosa da PP, não só a falta de apresentação do ADA, mas a falta de comprovação da própria área. Também foi esse o entendimento jogado à cor. O recorrente somente menciona que todo imóvel está inserido em área de proteção ambiental. No entanto, o fato do imóvel estar localizado em área de proteção ambiental não o torna automaticamente isento do ITR. Deve cumprir mais exigências legais. Os documentos apresentados não socorrem autuado, a verbação da APP, da matrícula do imóvel, não é suficiente. Diferentemente da área de reserva legal, o direito à exclusão das APP da área tributável depende da demonstração de sua existência. E nesse contexto, há que se observar que a verbação faz referência a vários imóveis sem detalhar qual seria a APP da matrícula 48721 do imóvel sob exame. Tem uma verbação em relação a 3 matrículas. Ainda, a certidão de folha 101 se refere ao imóvel de matrícula 48723, a certidão que ele apresenta, sem também discriminar a APP, e o relatório de folha 103 trata somente, de forma genérica, de uma área de 2.230 hectares, parte da gleba original do imóvel. Assim, não comprovada a existência da APP, deve ser mantida a glosa. Em relação ao VTN, ele se limita a alegar que o VTN no município não supera o valor de R$ 1.300 por hectare na classificação de inaproveitáveis. Apresentou a tabela da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. E aí tem essa tabela que ele traz. De fato, do CIPT consta o seguinte valor de VTN médio, conforme a aptidão agrícola no ano de 2006. Né? Tendo visto os indícios de subavaliação no valor do imóvel, considerando que o contribuinte não atende a intimação para apresentar documentos, estava a fiscalização autorizada a utilizar os dados do CIPT. A partir de então, competiu ao contribuinte sua defesa demonstrar o VTN específico do imóvel valor de mercado. Contudo, nenhum documento foi apresentado esse título não sendo possível modificar o VTN lançado com base no CIPT, com isso do recurso e provimento.
Pedro? Acompanha, relator. Acompanho. Aqui eu vou pelas conclusões em razão da ementa que faz referência ao ADA. Não sei se o doutor André também acompanharia aqui pela... Mas faz referência? Ah, tá. ao ADA, a exigência do ADA. É interessante retirar da emenda esse ponto. É melhor. Não, ADA? Não, é APA. Nada, não. Ah, então eu li. É APA. Não, Vou ter só... é área de processo ambiental, né? Ah, tá certo. Não, então não seria integralmente. Isso. Apoio. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Raide, tem 3. Item 3, Larissa Strick Padilha, final 2008-85. É um processo referente ao imposto sobre a propriedade territorial rural em relação aos exercícios 2004 e 2005, conforme auto de infração, as folhas aqui mencionadas e demais documentos que estão no processo. Transcreva aqui os fatos geradores e diz respeito ao CIPT e a glosa das áreas, APP e reserva legal. Né? O contribuinte apresentou impugnação julgada improcedente pela DRJ de Campo Grande, regularmente intimada e conformada com a decisão de piso. O autor apresentou recurso voluntário aqui as folhas mencionadas, que após breve relado das fases processuais bem como fato penal, repisa as alegações de impugnação, alegando não haver previsão legal para a exigência de ADA. Afirma que, de acordo com o laudo técnico emitido por profissional habilitado, existe uma área de 2.6237 hectares relativa à preservação permanente, que perfaz 38,7% da área total da propriedade. Aduz que, segundo ofício CMBio, no Ministério do Meio Ambiente, protocolado na referida área de conservação sob o número tal, verifica-se que o imóvel em tela está parcialmente inserido nesta unidade de conservação federal em uma área correspondente a 23471 hectares. Conforme gravado na verbação número aqui descrito, anexo 3, registro geral de imóveis, com matrícula 27104, existe reserva legal florestal, que perfaz aqui os hectares mencionados. O fim requer o conhecimento do seu recurso para desconsiderar uma infração. Passando para o voto, tempestivo dele com esse, digo, antes, ainda dando os argumentos do mérito, é importante lembrar que, com base na Lei 9.393, o ITR passou a ser lançado por homologação, cabendo ao contribuinte apurar o imposto através da declaração e proceder ao seu recolhimento, sem o exame prévio da autoridade fiscal e sem necessária comprovação também prévia do dado declarado, conforme disposto no artigo 150 da Lei 5.172. O artigo 14 mencionado a lei, em base ao lançamento de ofício no caso de informações inexatas ou não comprovadas. É importante observar que o fato de haver dispensa da prévia comprovação do declarado, ou seja, de apresentar documentos comprobatórios no ato da entrega das declarações, não exclui o contribuinte a responsabilidade de manter em sua guarda no prazo legal os documentos que devem ser apresentados ao fisco, quando solicitado ou, dependendo das características de prova, providenciar a sua elaboração, como no caso do laudo técnico. Com base nesses dispositivos legais, a interessada foi regularmente intimada a apresentar documentos comprobatórios da existência e regularização das áreas de floresta preservadas para ter direito à isenção, bem como o VTN declarado. Com os documentos apresentados em atenção à intimação, como já dito, a autoridade fiscal constatou não existir averbação da RL na matrícula, mas apenas termos de responsabilidade de exploração com manejo de floresta, bem como a não existência de ADA. Em razão disso, essas áreas foram gozadas. Dentro das particularidades de cada uma das áreas, analisaremos de forma individual. Da APP, como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a discussão a propósito da exigência de apresentação do ADA, dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente para fins de não incidência do ITR.
Aqui eu trago toda a minha fundamentação já de conhecimento de todos em relação ao ADA, tá? Citando parecer, VGFN, jurisprudências, enfim. E digo, pois bem, como já dito, a contribuinte traz aos autos laudo técnico, as folhas aqui mencionadas, que é a folha 83, o qual conclui pela existência de uma área de preservação permanente de 262,3 hectares, sendo assim rechaçado em parte a pretensão fiscal. Especificamente, quanto à alegação de ter direito à isenção também, porque o imóvel está localizado no período de uma área de preservação ambiental, ou seja, uma APA, eu digo, a Lei 9.985, 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional da Conservação da Natureza, estabelece critérios e normas para a criação, implementação e gestão das unidades de conservação, e que define em seu artigo 15 o que é a área de proteção ambiental, que aqui transcrevo. Esta, claro, se trata de uma área extensa com possibilidade de ocupação humana e possível de utilização dos recursos naturais, e assim tributável, bem diferente do conceito de APP, que deve ser preservado sem exploração e, se cumpridos demais requisitos legais, com possibilidade de isenção de ITR. O fato de o imóvel estar localizado em APA, por si só, não justifica suficientemente para isentar do ITR toda a área do imóvel por ela abrangida. Isto porque não são para todas as áreas dos imóveis que se proíbe a exploração, posto que a legislação ambiental permite a exploração econômica de determinadas áreas do imóvel, desde que de forma planejada e regulamentada. Nas diversas legislações que tratam das áreas de proteção, está claro que apenas as atividades potencialmente poluidoras, as de terraplanagem, entre outras, que ameaçam extinguir as espécies de flora e fauna que estariam proibidas. Assim, fica entendido que as áreas contidas dentro do limite da citada APA não podem ser, de maneira geral, automaticamente consideradas de interesse ecológico ou APP, para efeitos de inclusão do ITR, dependendo, para tal fim, a declaração de APP da área específica por parte do poder público ou de lado técnico informando que a existência de APP listada no Código Florestal, bem como do cumprimento das demais exigências legais previstas para cada tipo de área ambiental. No caso concreto, consta do ofício número 161/2010 do ICMBio as informações de que 234,712 hectares do imóvel estão inseridos no Parque Nacional Saint-Hilaire-Lange e que é proibida quaisquer conversões de uso do solo dentro do seu perímetro, se não vejamos. Transcrevo aqui e digo o que disse o ofício. Conforme documentos constantes no processo IBAMA, número tal, o imóvel supracitado, localizado na rodovia tal, registrado no cartório tal, encontra-se parcialmente inserido no Parque Nacional Saint-Hilaire. A análise cartográfica realizada para o referido processo, cópia nessa, demonstra que a área da propriedade inserida no Parque Nacional corresponde a 234,712 hectares. Item 3. O Parque Nacional Saint-Hilaire é uma unidade de conservação federal criada pela Lei 10.225/2001, sendo proibido desde então quaisquer conversões de uso do solo dentro de seu perímetro. Diante da análise da documentação acostada aos autos, especialmente do ofício acima transcrito, especialmente por restar comprovado que parte do imóvel está inserida dentro do Parque Nacional e que dentro do seu perímetro é proibido qualquer conversão do uso do solo, merece guarir a pretensão da recorrente para que seja reconhecida a área de 234,71 hectares como área de preservação permanente. Neste diapasão, deve ser reestabelecido os importes de 262,3, atestado pelo laudo técnico, e 234,71 inseridos no Parque Nacional, totalizando 498,01 hectares a título de área de preservação permanente. Já em relação à área de reserva legal, eu cito a súmula CAF 122 e digo, analisando a documentação posta aos autos, observa-se que a averbação da ARL foi providenciada apenas em 21/2/2008, ou seja, intempestiva para o fato gerador para o exercício em questão.
neste diapasão, não constando a averbação da referida área na matrícula do imóvel no período do fato gerador, deve ser mantida a glosa. Por tudo exposto, estando o auto de infração sob exame em consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário no mérito, dar-lhe parcial provimento para restabelecer a área de preservação permanente de 498,01 hectares. Você sabe afirmar se essa RL não está sobreposta a essa área de preservação permanente, não? Do patrimônio aí? Não a APP, a outra. Não, a RL não. Não posso afirmar isso, doutora. Por não ter conhecido dela, né? Eu não atentei a esse... O laudo não separou exatamente quais áreas, não? Não, o laudo, ele separa, salvo o melhor juízo, ele separa assim, eu tenho que abrir o processo para ver. Mas ele separa assim, ARL, APP e APA. Tenho quase certeza, eu tenho que entrar, vou entrar no processo e posso afirmar. Eu estou ali também. O laudo está em que página? A página, se tu não volta, é a... Aqui, que tu fala das terras, da divisão, é 83. Pois é, mas ele não fala. Ele fala da APP de 2002, a RL 137, e qual que é a outra? Olha a conclusão. O processo está abrindo aqui. E não tem nada, né? ADA não tem. O meu processo está só contando aqui, não está... Não abriu, não. O laudo, ele não fala dessa área aí da APA, não. No final do laudo, está assim, preservação permanente, 262,3, ok. Reserva legal, 137,3. Aí o resto, fruto em matas, 278,2, mas ele escreve aproveitável e não utilizável. É isso que está no laudo. ADA não tem, né? Não, a ADA não tem. O laudo eu não estou conseguindo abrir aqui. O meu processo está... Isso foi acabei de ler para você. O laudo, na minha opinião, tinha que fazer referência a essa APA. De qualquer forma, eu penso. O que a senhora está querendo dizer é que essa área de preservação permanente citada no laudo pode estar abrangendo já essa área que eu considerei do parque, né? Quando está sobreposta. A APP não. Também. Agora eu estava pensando na ARL. Não, mas a ARL não está. Eu acho que não vai influenciar, né? A questão é mais a APP. Pois, porque no laudo não faz referência. O laudo não faz referência à APA. Não, o laudo que ele apresentou não fala da APA. Não, então, não é exatamente isso que eu estou dizendo. A senhora está na dúvida, né, exatamente para reconhecer, uma vez que, considerando as duas, pode estar uma sobreposta à outra, né?
Então eu estaria dando a mais. Mesmo porque está próximo, olha, 262, uma, 234, a outra, assim, considerando só a APP. Mas ele declara bem mais, né? Aí pelo que eu não me recordo, faz muito tempo que eu fiz esse processo, então eu achei possível, mas realmente causa essa dúvida, de fato. Eu não estou conseguindo abrir o processo de maneira alguma. Mas eu sou ouvidos aí para propostas e opiniões. Eu acho que se não tem limitando as áreas, não dá para a gente afirmar. A gente poderia estar dando mais do que o contribuinte realmente consegue comprovar. A do lado técnico, eu concordo. Isso aí eu não... A do valor lá que está atestado no laudo técnico como APP, isso aí eu não posso discordar. APP no laudo, 2623. Certo. Tudo bem, mas o laudo não faz referência à APA. A APA, ok. Aí eu não tenho laudo, não adianta, o que eu vou falar? Então assim, não sei a opinião dos demais, mas pelo que eu estou entendendo da doutora Miriam, né, por não ser possível afirmar se essa área constante do ofício já não sobrepõe a APP aferida no laudo, não há comprovação. O RL. APP ou RL. O laudo não comprova essa área. O laudo não. Então, se ele já não traz, mas por que ele não traz? E não há comprovação de superposição de áreas aqui, sobreposição. E aí, e daí eu 262,3? O quê? O que ele comprovou no final dos contos? Só foi 272,3 hectares. APP no laudo, sim. Isso sim. Então, como já estamos atrasados e para adiantar nosso posicionamento, eu vou acolher aqui o posicionamento dito pela doutora Miriam e, apesar de estar descrito no ofício lá que parte do imóvel se encontra na área no APA, no Parque Nacional, e que há restrição do uso do solo, no entanto, por não ter sido essa área citada no laudo e não tendo o julgador condições de aferir se a área de APP sobrepõe a área do Parque Nacional, assim como a área de reserva legal, então há de se reconhecer apenas, por restar comprovada e atestada no laudo, a área de 262,3 hectares. Você falou do ADA aí? Do ADA eu falei que não é necessário o ADA. Para APP. Para APP. Ok. Para APP, não entra na outra não, né? Mas na outra precisaria? Não, mas na outra seria, ela como APA, como sendo o uso não, como se diz? E não, aqui não está falando de floresta nativa, é como um APP no APA, né? A APA se tornando APP. Então, abrange também o ADA. Só que aí é questão de comprovação, né? De sobreposição. Daí, minha divergência eu só vou reconhecer 234,71. Você vai? Área menor. Não está dentro do parque? Daí o parque, mesmo com restrição, não seria necessidade o ADA, não era? É a linha que nós vínhamos decidindo, o doutor Rodrigo? Se tivesse um ato de um órgão ambiental, seria mais ou menos essa linha. Agora tem aí... Mas você não sabe se há essa efetiva sobreposição de áreas. Não, por isso que eu estou dando uma área menor. Mas você está... Se isso fosse áreas diferentes, você não daria nada. O imóvel tem 686 hectares. Podia ser 260 de APP e 234 dentro do parque? Você não sabe. Você não sabe se isso que ele está falando, que a APP engloba a área do parque, sim ou não. Dá para afirmar isso? Dá para afirmar? O parque tem, não tem? Sim, mas será que você afirmar? No limite, sobra o parque. Pois aí você está afirmando que essa área que é do parque está dentro da APP dele. Não. Eu estou dizendo que o parque por si só já daria isenção. Não é?
não reconheço o APP por falta de ADA. Certo. Tá? Eu não reconheço o APP por falta de ADA. Mas um parque com restrição, de acordo com os documentos que mencionou o Dr. Raid, eu entendo que nesse caso, é um parque nacional, tudo seria dispensado o ADA. Ok, mas então você está entendendo que a área que está sendo declarada como de parque está toda dentro da APP que ele declarou, na DTR. Não, eu ignoro o APP. Hã? Eu ignoro o APP. Para mim, o APP não importa. Para você, a APP não importa, só importa parque, entendi. Isso. A gente está dando como APP, a gente que eu estou falando, porque eu já... o Raiz está falando que é APP, porque como ele não consegue provar se essa área do parque não está dentro da APP, ele reconhece a APP. É isso. Isso. Tá, entendi. Andréia. Acompanho o relator. Rodrigo. A divergência. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, vencidos conselheiros Pinheiro e Rodrigo, que dá provimento parcial em menor extensão para reconhecer a área ou a área de mesmo? 234 e 71. O valor sim, mas é área de quê? 234 e 71. 1,7 hectares, eu sei, mas o nome dela... Referente ao Parque Nacional. Área relativa, né? Relativa ao Parque Nacional de 234,7 hectares. Certo? Ficou da seguinte forma: após o mencionado por maioria de votos, dá provimento parcial no recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente 498, de quanto? 262? 262,3 hectares. Vencidos conselheiros Pinheiro, o provimento parcial em menor extensão para reconhecer a área relativa ao Parque Nacional de 234,7 hectares. Ok? Próximo. Vou fazer a anotação rapidinho aqui. O próximo é a mesma contribuinte, mas o plano de fundo é outro. Processo 2011-45, item 4. Vou passar diretamente para o voto, porque esse caso é um pouco mais simples e a questão aqui vai ser outra. O recurso tempestivo dele com esse, digo, primeiramente, cabe esclarecer que no caso concreto, o ADA foi entregue tempestivamente, inexistindo a controvérsia acerca de sua necessidade ou não. O ponto nodal da demanda fixa-se em definir se as áreas de banhado podem ou não ser consideradas como área de preservação permanente. A decisão de primeira instância não aceitou a caracterização das áreas de banhados como área de preservação permanente, não obstante respaldada em laudo técnico. A razão foi a ausência de previsão expressa das áreas de banhados no texto da Lei 4.771, ou seja, o Código Florestal da época dos geradores. Pois bem, a definição das áreas de preservação permanente encontra-se nos artigos 2º e 3º da Lei 4.771, que aqui transcrevo. Na resolução CONAMAN de 303 de 2002, foram estabelecidos parâmetros, definições e limites das áreas de preservação permanente, não mencionando os banhados como área de preservação permanente.
Dito isto, da leitura dos dispositivos legais, como visto, não consta a área de banhado como sendo de APP, como pretende o sujeito passivo. Ademais, autuada-se uma resolução do IBAMA que verte sobre a área úmida, o que não nos leva a concluir que se trata da mesma área banhada, indicada no laudo, tendo em vista que este não faz nenhum detalhamento do que seja classificado como área de banhado. Sendo assim, falta de previsão legal deve ser mantido incólume o lançamento. Relativamente em relação à área de reserva legal, que também é a discussão nos autos, eu cito a súmula CAF 122 e digo que, mais uma vez, igual ao processo anterior, a averbação foi providenciada apenas em 21/2/2008, sendo intempestiva para o exercício fiscalizado. Portanto, também deve ser mantida a referida glosa. Nesse sentido, voto por conhecer do recurso voluntário no mérito negar-lhe provimento. Pinheiro. Acompanhe. André. Acompanhe. Por unanimidade, voto negar provimento. Item 5. Item 5, é o final 2011-91, empreendimentos Macian Busa. 2011-91. Também trata-se de ITR em relação ao exercício de 2007, não é 2017, conforme a notificação de lançamento das folhas aqui mencionadas, eu colaciono aqui os fatos geradores, área de interesse ecológico não comprovada e o VTN também não declarado. O contribuinte apresentou impugnação, DRJ em Campo Grande julgou procedente o lançamento, regulamento primado apresentou recurso voluntário das folhas 125 a 130, revisando as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ que aqui transcrevo. Tá? Passando para a análise dos autos, o recurso é tempestivo dele conheço e digo, da área de interesse ecológico. Primeiramente, cabe esclarecer que estamos diante do clássico caso de exigência doada para a comprovação da área pleiteada, se não vejamos o teor da acusação. Disse o fiscal, como não apresentou ADA 2007, a área de interesse ecológico declarada não poderá ser considerada. Significa que o ITR deverá ser cobrado integralmente sobre toda a propriedade. Aí eu vou trago toda a minha fundamentação aqui em relação ao ADA. Aí cito o parecer, aí digo, a vista disso, a pauta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das referidas áreas, mantendo desse modo coerência com a conduta que seria adotada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, caso a questão controvertida fosse levada à apreciação pelo Poder Judiciário. Mais a mais, com o princípio da verdade material, o formalismo não deve sobrepor a verdade real, normalmente quando a lei discriminadora não existe, assim estabelece. Dito isto, resta rechaçada a pretensão fiscal, por eu ter entendido que aqui a acusação se prendeu à falta de entrega do ato. No entanto, aí eu continuo, ademais, apenas por amor ao debate, no caso concreto, consta a declaração emitida pelo Fátima, a folha 67, com informação de que 527,4 hectares do respectivo imóvel encontram-se inseridos no perímetro do Parque Estadual da Serra de Tabuleiro, e que é proibida qualquer atividade do uso do solo dentro do seu perímetro de não vejamos. Eu transcrevo aqui o que disse essa declaração do Fátima e concluo. Diante da análise da documentação acostada aos autos, especialmente tendo em vista que a motivação do lançamento restringe-se à falta do ADA, além da declaração encimada, merece guarida a pretensão da área recorrente para que seja reconhecida a área de 527,4 hectares como de interesse ecológico. Por todo disposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento, que é o que ela pede isso,
para restabelecer a área de interesse ecológico de 527,4 hectares. Esse é o meu voto. Bom, aqui eu tenho uma observação inicial sobre essas áreas do parque. Porque as áreas de interesse ecológico, elas seriam possíveis de exigir o ADA. Só que as áreas do parque, elas não são áreas de interesse ecológico, elas são áreas de preservação permanente. Eu já tive a oportunidade de votar nesse sentido no Acórdão 2401-006-038. Embora, né, muitos contribuintes, né, inclusive classifiquem como área de interesse ecológico, as áreas do parque, pelo Código Ambiental e pela própria lei dos parques nacionais, ela trata essa área como área de preservação permanente. E sendo uma área de preservação permanente, não caberia a exigência do ADA. Então, essa é a observação. É o 2401-006-038, né, que foi o caso da Serra de Bocaina, né, em São Paulo. Mas que é uma situação muito parecida. Lá naquele voto, né, eu fiz observações a respeito da lei, etc. Mas, como regra, a área do parque é uma área de preservação permanente. Porque se não fosse, né, se fosse uma área de interesse ecológico, pelo raciocínio da lei a respeito da exigência do ADA, aí caberia o ADA. Que é uma situação parecida com as outras áreas que nós discutimos aqui. Mas para preservar, como se tratando de uma área de preservação permanente, não seria necessária a exigência do ADA. Na nossa opinião, né? Isso, na nossa opinião. Vou acrescentar os fundamentos do voto do Dr. Matheus, que ele citou aqui, para complementar esse voto. E aí seria uma mera reclassificação de área, né, que de interesse ecológico para preservação permanente não haveria problema. E ela seria a área do parque seria considerada de preservação permanente, não de interesse ecológico. Isso. A certidão da Fátima declara que ela é de interesse ecológico. Mas olhando a lei, toda a lei que institui os parques, etc., e enquadrando com o código, eu fiz um estudo a respeito, né, enquadrando com o código ambiental ele dá esse tratamento de área de preservação permanente. Embora possa ser alguma área do parque ali específica tenha uma sobreposição com uma outra natureza, mas a área do parque em si, ela é uma área de preservação permanente. Por proteger a beleza cênica, né, científica, etc., né, que são os termos que a lei usa. Inclusive o decreto 84.017, de 79, que aprova o regulamento dos parques nacionais brasileiros, consideram-se parques nacionais as áreas geográficas dotados de atributos naturais excepcionais, objeto de preservação permanente, submetidos à condição de inalienabilidade e disponibilidade no seu todo. Com base nesse decreto 84.017. Então, os parques nacionais, não é possível classificar como área de relevante interesse ecológico, seria uma unidade de conservação inserida no grupo de unidades de uso sustentável, mas sim de uma unidade de conservação inserida no grupo das unidades de proteção integral, pela Lei 9985 de 2000. Então, seria para reconhecer essa área como área de preservação permanente, né? E, nesse caso, não há a exigência do ADA. Isso. Minha observação seria a área do parque, essa área que
está inserida dentro do parque. Eu só não entendi que tem um ADA no processo, não tem? Doutor Pinheiro, doutor Rodrigo, eu não recordo, porque eu já tentei a questão da fiscalização lá, que é a falta do ADA. Eu teria que dar uma olhada. E se esse ADA faz menção, se refere a esse... Não, o que eu estou entendendo aqui, tem um ADA, assim, que ele declarou como interesse ecológico, não é isso? Isso. Aí ele apresentou um ADA, são quantos hectares? 600 alguma coisa? 527,4. Só ver se eu móvel mesmo aqui. O VTN ele não contesta, não. Não, senhora. Esse ADA não é anterior? Eu também não consigo ver exatamente a data dele. Tem um de 2006 aí, né? Parece. Não, a data que ele foi apresentado também. A data. Acho que é do 8. Disse a fiscalização. Isso aqui foi apresentado para fiscalização. 2006 foi apresentado, eu acho. Quer dizer que a área do imóvel está diferente. Mas, enfim. O ADA está 626. Tem Nossa. Essa parte não foi apresentado para o fiscal, não? Pelo que lembro, foi sim, e o fiscal restringiu sua acusação à questão do ADA, né? Mas o próprio fiscal disse que apresentou a ADA. Eu fiquei na dúvida aqui se o motivo seria a ausência do ADA ou da declaração de interesse ecológico. Porque pelo que eu estou vendo aqui na intimação, o fiscal ele pede para que seja juntado aos autos, né, o ato do poder público que reconheceu como um interesse ecológico. Não sei se foi um incremento aqui que a DRJ utilizou, se de fato tem aqui na descrição que eu estou procurando aqui. Não comprovou a isenção, o documento foi alterado, mas também aqui não talvez Como não apresentou a ADA em 2007, porque ele apresentou em 2006 e 2008. A área não poderá ser considerada. Não, só isso que ele fala. Ele fala que aqui não apresentou o ADA. Não, eu não sei se não seria o ADA. Não apresentou o ADA. Aqui também tem na descrição dos fatos. Eu colaciono meu voto. Ele é bem... Isso. Exatamente. É só nada. Mas considerando que seria uma área de preservação permanente, não precisaria dessa declaração do órgão público nem do ADA. E se ele apresentou a ADA em 2006, se já estava lá, não é razoável falar que em 2007 não estava, né? Aí não dá para afirmar que já está. Mas não teve atuação, né? Foi só, aparentemente, a fiscalização era 6, 7, 8,
Não voltou 6 e 8, porque ele cita isso. Bom, então é dar provimento, Raid? Isso. Vou acrescentar meu voto com as ponderações feitas pelo Dr. Matheus, constantes do acordo por ele mencionado. E até posso acrescentar também que, citando o princípio da verdade material, que foi apresentado o ADA, né, dos anos anteriores, constando referido à área, né, e não é crível que esteja no ano anterior e não esteja no ano posterior. Né? Não, mas isso eu falei sem ter certeza. Você consegue confirmar isso? Tem o 2000, o ADA de 2008 e 2006. O 2006 está aí? 2006 não. E fala que tem essa área? Aí fala como interesse ecológico, né? Mas fala que tem. Ah, então tá. Okay. Então, a lei de dar provimento. Acompanhe pelas conclusões. Acompanho. Por quê? Porque a ementa aqui está redigida de uma forma que o ADA seria exigível, dependendo da legislação. Eu não concordo com a redação da ementa sobre o ADA. Porque a minha tese é diferente da do Dr. Raid. Ok. Então, pelas conclusões também. Eu estou com o relator. Eu também. Então, votaram pelas conclusões os conselheiros Pinheiro e Rodrigo. Ok? Então, agora, a unidade dá provimento. Votaram pelas conclusões Pinheiro e Rodrigo. Ok. 6 e 7 já foram o 8. 8. Dourado Empreendimentos, final 2009-70. Deixa eu ver aqui. Aqui também o processo de TR. E aí a foto de comprovação é APP, Reserva Legal, Servidão Florestal VTN. De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte não apresentou ADA. O ADA foi transmitido em 2009, sendo que aqui é o exercício 2006. O laudo foi elaborado com base em um levantamento topográfico sem indicação do período. Não foi comprovado na lei de servidão florestal, averbada no registro de imóveis. As amostras de transações eram utilizadas para o laudo, não atende às normas da BNT. Aí o cálculo do imposto. Página 8. Isso. Aí teve uma alteração na área total, glosa preservação permanente, reserva legal, servidão florestal, alteração VTN. Aí a ocupação foi certificada em dezembro de 2009. Impugnação contribuinte alega ilegitimidade passiva por conta da alienação do imóvel antes da autuação. Cerceamento de direito de defesa, divergência na efetiva do imóvel, averbação da área de reserva legal, não é condicionante da não tributação, que demonstra a área de reserva legal, reservação permanente, área utilizada VTN, arbitramento do sítio legal. O lançamento foi julgado procedente pelo DRJ, não se fala em legitimidade do estejo passivo, manteve a glosa, ciência do acórdão e no recurso voluntário também os argumentos, principalmente de legitimidade passiva, divergência na efetiva, averbação de reserva legal. Requer ainda alteração de ofício das áreas efetivamente utilizadas, reduzindo a área de pastagem formadas, incluindo a área de pastagem nativa, alternativamente solicita perícia. Reconhece no recurso, a recorrente alega que o imóvel foi alienado a diversas pessoas antes do lançamento, então não poderia ser responsável pelo crédito por aplicação 130 do CTN. Embora
Então, aqui, embora não apresenta registro da matrícula do imóvel, informando a alienação de diversas parcelas do imóvel, todas anteriormente à notificação. Embora no registro da matrícula não conste que, quando da alienação havia no título prova da quitação dos tributos, isso não impede que a recorrente esteja com o passivo da obrigação tributária, visto que era proprietária à época do fato gerador. E aí, sim, que eu trago aquele argumento ali da responsabilidade por sucessão, que seria solidário. Seria uma parte da legitimidade passiva e a jurisprudência do STJ, falando de solidariedade, no 130. Aí, na área de interesse ambiental, fiscalização fundamental glosa na falta do AD e insuficiência do lado técnico, Para a comprovação de tais áreas nos seguintes termos. E aí ele fala também do ADA, e aqui no relatório fiscal consta do laudo elaborado, que o mesmo foi elaborado tendo por base o levantamento topográfico realizado por Agriminsul. Ocorre que o laudo foi elaborado com base no levantamento sem indicação do período a que se refere, quando deveria ter por base o mapa plano altimétrico do imóvel, elaborado de acordo com a BNT, com todas as áreas internas, tipologia vegetal, etc. Ponto destacar que, em resposta à intimação durante o procedimento fiscal, foram apresentados 2 laudos contendo as dimensões das áreas ambientais. Acho que tem 2 laudos do processo, 3449 e de 64, que é o do VTN. Tem 2 laudos, esse da identificação das áreas e do VTN. Nesse, as áreas de preservação permanente e reserva legal, ou seja, no VTN, são informadas sucintamente em conjunto. Junto à impugnação foi juntado um novo laudo, também destinado a comprovar o VTN, mas discriminando a PPRL. Do voto condutor, estético que o julgador manteve o lançamento nesse ponto pela falta do ADA. E aí, falta do ato. Isso. Aí foi só para eu delimitar aí para os senhores verem como é que foi tratado. A fundamentação da glosa e tem os laudos, e eu passo a tratar do meu voto aqui e posicionamento. Quanto à área de reserva legal, a recorrente primeiramente sustenta a desnecessidade de averbação. A autora justifica esclarecendo que o laudo informa as áreas, altera o seu mancaço 22, impõe-se a reconhecer que o laudo é dispensável, no que tange a área a ser reconhecida, cabe observar que os acordos aí falam que é necessária a averbação, bastaria a averbação da área. No caso, a ser mantido esse entendimento, restaria o reconhecimento dos 313,99 hectares averbados à margem da matrícula do imóvel. No entanto, considerando que foram declarados somente 280,7 hectares, que durante o procedimento de revisão de declaração, então fiscalizado somente apresentou a documentação solicitada sem pleitear a retificação da declaração antes da notificação, entende-se que a reconhecer é maior que a declarada e configurar a revisão de ofício e lançamento que é na competência. Eu estabeleço a reserva legal declarada. Na APP, aqui manteve por conta do ADA, alega que provada a existência, aí é do ADA, do APP é com base no ADA. E VTN, o VTN foi o valor médio. E aqui é aquela questão, né? No entanto, fala de aptidão agrícola, verifica se uma vez que foi adotada o valor médio da ITR não foi atendida a determinação legal, no sentido de considerar-se aptidão agrícola, o contribuinte apresentou 2 laudos para comprovação do VTN. Foi 64 durante o procedimento e foram 84 anexo à impugnação. No primeiro laudo, o VTN foi de 3.200.000 superior ao valor arbitrado. No segundo, o VTN foi determinado como 800.000. Aí
trago as imagens aí dos laudos. Nesse contexto, não é possível atribuir ao VTN por valor do primeiro laudo, por mais gravoso o sujeito passivo. Como não há amparo legal a arbitramento nos moldes em que foi realizado, poderia-se cogitar o estabelecimento do valor declarado. E aí, eu acordo o valor do laudo, que é menor que o declarado, apesar dele ter trazido esse primeiro laudo, o VTN. Não obstante os termos 14, com a impugnação são apresentadas as provas. O primeiro laudo, né, que é o que tinha um valor maior que o VTN, inclusive do arbitrado, foi desconsiderado pela fiscalização por não atender os requisitos exigidos. Então, o impugnante entendeu ser necessária a produção do segundo, que, no seu entender, passou a refletir melhor o VTN, a despeito de fazer referência ao ano 2005. Ademais, ao requerer a diligência, indica como perito o senhor Euclides Feitosa Lima, que vem a ser meio profissional que assina o segundo laudo. Portanto, é esse o valor desse laudo que deve ser considerado. O valor do segundo laudo, que é esse aí, 800 mil. 170 mil. Pode ser aceito? Tem Perdão? isso? O valor do segundo laudo está menor que o declarado. Está menor que o declarado. Eu te interrompi. Pode continuar, depois eu vejo. Está menor que o declarado. E, bom, demais pedidos requer alteração de ofício, a matéria não foi levantada durante o procedimento de revisão da declaração, como não vigorosa por parte da fiscalização na área de pastagem declarada, não compete à autoridade julgadora proceder de ofício às alterações. E aí pede perícia, defere-se o pedido de perícia. Então, eu conheço do recurso, do provimento da parcial da área de reserva legal declarada e atribuo esse valor do VTN do imóvel de 800 mil. Peraí, agora deixa eu ver, doutora Mira, esse valor do... Essa observação do doutora Mira é interessante, porque nos julgamentos a gente tem seguido a linha de respeitar o valor declarado. Foi maior, o VTN do laudo é maior que o declarado. Ah, é maior do que o declarado. Maior que o declarado, Aí não teria problema, porque na verdade ele está confessando que é um valor maior, uma confissão. É o motivo do laudo, sim. Mas se for menor... Eu entendi o contrário, eu entendi que você falou. Não lembrava. Entendi ao contrário. Então, o laudo é maior que o declarado. Isso, o declarado foi 560 mil, o laudo é 800, que é o que eu conheço. A questão seria o outro laudo, que é maior, até do arbitrado, né? Mas eu acabo não desconsiderando esse primeiro laudo, né, e ficando com o segundo. Lembrando que o erro de fato, né, ele pode ser alegado até o lançamento. Então, aqui no caso, como foi maior, também isso resta prejudicado, porque aquele valor que ele apresentou inicialmente seria menor e depois um valor maior. Perdão, doutor Matheus? Porque aqui o quê? Porque o erro de fato, né, pelo menos nos últimos votos, a gente tem seguido a linha de que ele pode ser alegado até o lançamento. Depois do lançamento, não. Aí o recurso, o processo administrativo não poderia retificar toda a declaração do contribuinte. A alegação de erro de fato, ela deve se fazer presente até o momento do lançamento do artigo 137 do CTN. Só que aqui há um laudo posterior, né, durante a impugnação, ou seja, né, após que ele acaba confessando que o valor seria maior do que o declarado. Então, essa discussão não se faz presente aqui. Só alertando que se no caso ele tivesse apresentado um único laudo durante o procedimento de fiscalização, ou seja, antes do lançamento, aí talvez procederíamos à análise. Rodrigo, o VTN por hectare indicado no laudo, né? E não o VTN no valor que você colocou aí. Porque as áreas são diferentes. Não é isso? Que as áreas, perdão. Porque o laudo ele considera a área que ele quer. Você não está aceitando a RL, por exemplo. Não, peraí, eu posso estar confundindo. O provimento é parcial.
Porque que página que está esse VTN nesse valor aí que você coloca no seu acordo? As áreas são as mesmas. Porque se para falar que o VTN é esse valor absoluto aí da decisão, entendeu? Entendi para dar área, entendi. Pode não ser esse VTN aí. Por exemplo, está admitindo o VTN por hectare, mas não o VTN em valor absoluto, entendeu? Entendi. Mas o Dr. Rodrigo colocou os dois aqui acima da tabela. Eu coloquei, mas aí teria que ver se no laudo está o laudo com a mesma área total. Com as mesmas áreas. É isso que eu estou tentando buscar aqui. Valor das terras, 871. 871. Não sei se está com as mesmas áreas. Pastagem, lá. Acho melhor de colocar o VTN por hectare indicado no laudo. Entendeu? Em vez de colocar não, eu acho que eu só pus o... Mas qual que foi a área total de imóvel? Porque entendi. Entre a fiscalização e contribuinte, qual que é a área total do imóvel, do laudo? 1.200 e... Deixa eu achar a área do imóvel aqui. laudo de avaliação está na página 184. Está um pouco peraí. Uma fronteirada, área... Morada e empreendimentos. 1227. 1227 é a área que foi considerada para fiscalização, e aqui no imóvel 1227. Deu a 1094. Isso, no laudo de folha 184. Como é que é? Não entendi. O que foi que você falou aí? Não, é isso. Eu acabei botando na área do imóvel, só para não ter que, se tivesse algum arredondamento, mas o laudo tem uma área de imóvel 1227,1094 e isso é igual ao apurado pela fiscalização. Está diferente declarado, mas a própria fiscalização alterou a área do total do imóvel para 1227,1. Pois é, mas não é a sua área total. Tem que olhar se as áreas parciais também estão... Não dá para saber. Como assim? Valor da terra nua. Tá. A terra nua é a mesma. A área da terra nua é a mesma. Você acha que pode deixar esse valor aí que você indicou? Não acho, porque o valor da terra nua, mesmo se não tiver área tributável, vai ter um valor de terra nua. Mesmo se não for nada tributável, vai também tem. Certo, valor da terra nua Só vai resolver no VTN tributável, mas aí vai ter sempre um VTN. Uhum. Não achei ainda, foram as áreas. O fiscal só glosou essa ARL? Ele glosou ARL, preservação permanente e servidão florestal. Não dá para aproveitar um pouco dessa área toda aí para virar a verbada, não? De 303,99? Aproveitei. Não. Então aí... Mas ele declarou 280, né? Sim. Teria que virar, entendi. Está no mesmo quadro, né? Aquela Mas aí... Acho que tu já fez isso em outros momentos, não já, Matheus? O arbitramento pela área, individualmente? Porque ainda está verbada 310, aí eu estou aproveitando só no limite do declarado de reserva legal. Se eu poderia aproveitar... Eu peguei um processo que a fiscalização fez o seguinte, ela pegou o VTN e foi por categoria de área.
Não estou falando VTN, não. Não estou falando VTN mais, não. Estou falando porque a área, a RL declarada é 280 hectares. A RL averbada é de 313,99 hectares. E aí, o Rodrigo vai aceitar só a RL no limite do declarado. As outras não. Correto. A não ser que ele tivesse alegado isso até o lançamento, né? Que seria uma hipótese de erro de fato, etc. Se ele alegou só na impugnação, o que se pode fazer é restabelecer até os limites do declarado. Mas aqui nem na impugnação ele alegou. Pelo que eu entendi. Ele alegou ele de fato, né? O que ele quer é que seja reconhecido de fato que ele aponta aqui que o doutor Rodrigo afastou. Quanto é que ele pede? E a DRJ não reconheceu por quê? Nada. Menos, ele pede 64 e ele tinha declarado bem mais. Assim, quando ele pede menos do que ele declarou, a gente fica distrito ao que ele pediu. Sim. Quando ele pede mais do que ele declarou, a gente fica distrito ao que ele declarou, a não ser que a hipótese de erro de fato. O erro de fato, ou se não, se ele tiver alegado depois e a DRJ tivesse posicionado, analisado. É isso, aí é uma outra hipótese também. É outra hipótese. Ok. Então, Rodrigo, provimento parcial para restabelecer a área de reserva legal de 280,7 hectares e acatar o VTN indicado no laudo apresentado pelo contribuinte no valor de 871.644,06. É isso? Isso. Eu acompanho o relator. André. O provimento em maior extensão para reconhecer o que foi requerido de APP. 60 e quanto, hein? 64. APP 64,46. requerido. Foi. A APP declarada é de 241. Ele requeriu quanto? Ele pediu no recurso voluntário dele 64,66. A DRJ negou só por conta do ADA. Matheus. Eu vou com a divergência, porque em razão da exigência do ADA, né, para de preservação permanente, nós já, pelo menos, estamos adotando o que não é exigível. Com divergência. Eu também. Permanente. Então, restabelecer a área de preservação permanente de 64,6 hectares, certo? Isso. E o resto é igual ao que o Rodrigo já tinha falado. Estabelecer a área de reserva legal de 280,7 e C, acatar o VTN indicado no laudo apresentado pelo contribuinte no valor de 871 mil. Então, vencidos os conselheiros. Rodrigo, relator, e Pinheiro, que dado provimento parcial em menor extensão para restabelecer apenas a área de reserva legal e acatar o VTN indicado no laudo. Área de reserva legal de 280,7 hectares
e acatar o VTM indicado no laudo. Tá. Então, ficou após escojado por maioria de votos, dá provimento parcial de recurso voluntário para A. Restabelecer a área de preservação permanente de 64,6 hectares. B. Restabelecer a área de reserva legal de 280,7 hectares. E C. Acatar o VTM indicado no laudo apresentado pelo contribuinte no valor de R$ 871.644,06. Vencidos, Rodrigo, relator Pinheiro, que dá provimento parcial de menor extensão para restabelecer apenas a área de reserva legal de 287,7 hectares e acatar o VTM indicado no laudo. Designado para redigir o voto vencedor. Quem? Eu posso falar, a doutora André? Então tá bom. André? Uhum. Conselheira André. Ok. O outro. É do Raid. 9. Item 9. SCG Castel Empreendimentos. Final 2011. É o ITR também. Tá? Um auto de infração, que aqui transcrevo a motivação. TRJ de Campo Grande julgou procedente o lançamento. O contribuinte apresenta recurso voluntário, repisando as alegações da impugnação, motivo pelo qual adota o relatório da DRJ, que aqui colaciono para os senhores. E passo para o voto, não tem muito o que falar mais do relatório. O voto já repiso. O recurso é tempestivo, dele conheço. Primeiro aqui, o contribuinte pugna pelo pedido de perícia, no caso de diligência. Tá? Aí eu digo que, no entanto, observamos que o pedido de perícia constante da impugnação, bem como do recurso voluntário, foi genérico, sem apontar os motivos que a justificariam e sem qualificar o perito de sua parte que é indicado. Assim, de acordo com o artigo 16, parágrafo 1º, o pedido é considerado não formulado. Se o pedido não foi formulado adequadamente, não pode ser considerado como causa de nulidade sua não apreciação pela DRJ, que ele vai. Contudo, peço vênia para transcrever certa decisão de piso e adotar com razões de decidir, porque enfrentou, dito pelo contribuinte, ela enfrentou o tema. Eu transcrevo aqui e digo, diante disto, penso que a alegação é estéril e não merece prosperar. Com efeito, o lançamento pautou-se nos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como naqueles apostados pelo contribuinte, por ocasião da apresentação de seus argumentos. Ademais, nos termos do artigo 29 da Declaração de Setembro de 235, a autoridade julgadora na apreciação das provas vai morar livremente por convicção, podendo interferir o pedido de perícia que entender desnecessário. Portanto, indefiro o pedido de perícia, deixo entre parênteses, diligência. Do mérito, a área de preservação ambiental, a área de preservação permanente. Observo das cópias das declarações do Imposto Territorial Rural, exercício 2007 e 2008, que a glosa se deu em relação à área com produtos vegetais, se não vejamos, transcrevo aqui. Relaciono aqui, quero dizer. Por sua vez, a contribuinte apresentou impugnação requerendo que fosse reconhecida a totalidade da área do imóvel como de preservação permanente, ou seja, isenta, por estar contida dentro do APA de Guaratuba, conforme laudo técnico apresentado. A DRJ, por seu turno, ao enfrentar a matéria relativa às áreas não tributáveis, reconheceu a possibilidade da hipótese de alteração das referidas áreas, presumindo a existência de erro de falta, pautando sua negativa na classificação do APA e na ausência do ADA, tendo em vista a abrangência do litígio, tendo a autoridade julgadora de primeira instância admitido a revisão de ofício pelo erro de fato, passamos a análise do tema. Aí eu colaciono aqui a lei que versa sobre o APA. Essas questões aqui eu já trouxe no voto anterior, do APA, da classificação que nem todo APA pode ser considerado APP, vai depender. E
Digo, assim, fica entendido que as áreas contidas dentro dos limites da citada APA não podem ser, de maneira geral, automaticamente consideradas de interesse ecológico ou APP para efeito de exclusão do ITR, dependendo para tal fim que a declaração da APP da área específica, APP da área específica por parte do poder público ou de laudo técnico informando a existência de APP listadas no Código Florestal, bem como o cumprimento das demais exigências legais previstas a cada tipo de área ambiental. No caso concreto, consta laudo técnico apresentado, as folhas 80 e 81, as informações de que a totalidade da área do imóvel é composto por florestas nativas em estágio médio e avançado de regeneração, além de afirmar que não é possível de exploração e está localizado dentro do APA de Guaratuba. Não vejamos. Colaciono aqui o que diz o laudo técnico. E digo, por derradeiro, destaco que, no tocante à área de preservação permanente de reserva legal, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação às fases geradoras anteriores a 12.651, é desnecessária a apresentação de área, assim como o parecer da PGFN. Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ato para fim de fruição da isenção da preservação permanente das áreas legais ecológicas, mas dentro que o contribuinte consiga demonstrar, através de provas inequívocas, a existência e a precisa delimitação dessas áreas. Se a própria não existe lá, não cabe, não deve fazer. Diante da análise da documentação acostada aos autos, especialmente do laudo técnico acima transcrito, estando comprovado que a totalidade do imóvel diz respeito à floresta nativa em estágio médio e avançado de regeneração, além de inserida dentro do APA e não sendo possível qualquer exploração, merece guarida a pretensão da recorrente para que seja reconhecida a área de 197 hectares como área de preservação permanente. Portanto, voto no sentido de afastar a preliminar e no mérito dar-lhe provimento. O laudo concluiu que o imóvel se encontra dentro da APA, em razão de placas que lá constavam. Só isso. Diz isso do APA, né? Eu não entendi muito bem essa questão que o senhor falou agora, fica as placas na casa do imóvel. Mas eu me apeguei mais a questão que ele trata que todo imóvel é de preservação permanente, que é de floresta nativa, estágio médio avançado, tudo isso. E pela conclusão, né, também. A área total do imóvel é 197 hectares? Sim. Só para entrar aqui, só para confirmar. Área do imóvel 209. Está na declaração dele. E ele declarou 197 como produtos vegetais. Isso é porque os 9 hectares ele já declara como preservação permanente. Ah, tá. E 3 como benfeitorias. O fiscal só usou 197.
do 195. Alguém quer perguntar alguma coisa? Qual que é a página do laudo? Mesmo 80 e 81, são 2 páginas. Cadê? Não, foi com a impugnação. Foi com a impugnação. Como eu disse, a DRJ reconheceu, porque a glosa aqui foi só de áreas de produtos vegetais, né? A DRJ reconheceu a possibilidade de erro de fato, de revisão das áreas, pontuou negativa na questão da classificação do APA e a falta, a ausência de ata. Mas aqui é interesse ambiental, né? Eu posso considerar como APP, né? Para falar que não precisa do ADA, era isso mesmo? Eu estou confuso. O senhor está caracterizando a floresta nativa? Não, preservação permanente. De área de preservação, eu entendi. O que concluiu o laudo. Mas ele argumenta que pelo fato de não ser passível de exploração é área de preservação permanente. É área de preservação. Bom. Interesse ecológico. Mas aí, não teria que ter um ato específico para falar que essa área é de interesse ecológico? Sim. E tem aí. Agora, porque a gente vai confundir os dois. Porém, as placas lá. Ou no ato específico ou pelo laudo, né? Para mim tem que ter o ato. Sem ato específico, o órgão competente. Porque o ato seria o próprio decreto. Não há assim, um ato específico da propriedade. Essa é até uma questão que já tive a oportunidade de ler também em livros de direito ambiental. O ato específico que se entende, quando a lei faz essa exigência, é o próprio decreto que institui aquela área. Mas tem que falar a área também. O ato específico exatamente para falar qual a área do imóvel que não está, que é de interesse. Porque o ato específico seria da APA. E aí vem o laudo demonstrando que essa propriedade está inserida dentro da APA. Então teríamos aí o ato específico, que seria o decreto, embora tenha entendimento de que tem que ter um ato específico para aquele próprio contribuinte, mas o ato específico pode ser entendido como o próprio decreto. Não, para mim tem que ter o ato específico definindo a área para aquele contribuinte. Até porque cada área tem um tratamento diferente. Dependendo do que tiver, pode ter uma exploração, dependendo não pode. Então, tem que ser uma coisa bem específica. Bem, então aí... genérico. A IDE encaminhou por dar provimento... Para reconhecer 197 hectares como área de preservação permanente. Eu vou divergir, porque eu entendo água. Provimento parcial? Só um minutinho, por favor.
É provimento parcial? Não, é provimento total, que ele pede esse 197 como APP. Tá, ok, então provimento. Ok, Pinheiro. Eu vou divergir, porque eu entendo que é individual, antes de mais nada, e também este laudo não me gera convicção. Voto, portanto, por negar provimento. Eu acompanho o relator. Vai dar divergência. Com o relator. Eu vou ficar com as divergências, porque para mim tem um lado específico aqui também. Muito contribuinte. Então, vai ficar empate. Então, na rejeitar preliminar é unanimidade, né? No mérito, então, por unanimidade rejeitar preliminar. No mérito, por determinação do 19 então, em face do empate, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rodrigo, Pinheiro, Rodrigo. Vencidos os conselheiros Pinheiro, Rodrigo, Miriam, presidente, que negavam provimento ao recurso. Repetindo. Peraí. Então, após os membros por unanimidade rejeitar o preliminar, no mérito por determinação 19E, lá em face do empate de julgamento, dá provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Pinheiro, Rodrigo e Miriam, que negavam provimento ao recurso voluntário. Ok? Será que nesse caso ele tem que falar por quê que a gente negou, hein? Em face do empate? Seria bom acrescentar um parágrafo? Acho que sim, né? Não, aquele negócio das conclusões, né? Mas aqui houve empate, né? Não custa. Aí seria uma declaração de voto, né? Não, maioria pelas conclusões, ainda que qualificada, aí sim precisa esclarecer. Nesse caso, restou vencido? Não. Então tá. Então vamos parar por aqui. Vamos almoçar. Nos vemos às 2.